Boa noite. Quem está entrando, já vamos começar a nossa live sobre a importância da teologia, graça e paz, sobre a importância da teologia para a vida do cristão. Boa noite, pastor. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Como é que estamos? Estamos bem, graças a Deus. O senhor está tudo bem com o senhor também, com a família? Tá, graças a Deus estamos bem aqui. Ah, que bom. Bom te ver, pastor. Quanto tempo, hein? É bom ver você também. Como é que tá aí? Tá produzindo muita teologia calvinista? Tem estudado um pouquinho, mas esse negócio de calvinista aí você tem que tirar isso da sua cabeça. Cismou com isso. Ah, eu esqueci que você não é calvinista. Você não é calvinista, não, né? Não. Esqueci disso. Você é um teólogo reformado, arminiano. Só você mesmo, pastor. Só não é pelagiano. Não, Pelagião jamais. O senhor está estudando muito aí? Rapaz, eu tô estudando sim, né? Lendo alguns livros diversos, né? Teologia, devocional, alguma coisa nessa linha, e caminhando com a igreja, né? Nesse ritmo aí de pandemia, a gente está numa correria grande. Sim. Também tem ajudado o pastor também bastante aqui, fazendo algumas reflexões. Ele começou alguns trabalhos online, né? A gente tem café com fé, a gente tem dois cultos por semana, quarta-feira e domingo, e tem duas lives, né? Uma segunda e uma sexta, que geralmente eu faço segunda e ele faz a sexta convidando alguém para bater esse papo, né? E Uhum. aí eu estou geralmente dirigindo às quintas-feiras esse café com fé, trazendo uma reflexão. Segunda-feira eu dirijo a live, né? Ele dirige de sexta e às vezes ele chama a pregar também, algum culto. E geralmente eu faço o louvor também dos cultos também. Aí também Vocês estão tem fazendo, trabalhado bastante. vocês estão fazendo culto de manhã aí, não? Não, de manhã só EBD, através da plataforma Zoom, né? Ah, Que sim, que tem. legal. E de noite, no domingo, né? E de noite o culto. Na verdade, aqui eu tenho usado também a live pela manhã, né? Ah, sim. Porque também, assim, eu acho que como boa parte das pessoas, a gente teve que correr para alterar a forma de agir, né? Sim. Nessa pandemia, quem já estava informatizado, quem já estava fazendo live, quem já tinha ministério de mídia bem desenvolvido, até que caminhou bem. Mas para nós que não, que a página estava tranquila ali, né? Aí o que eu fiz? Eu preferi a live do que propor uma outra plataforma que de repente poderia dar algum tipo de dificuldade para a comunidade de fé, né? Aí eu tô via Facebook, apesar de estar hoje usando o Instagram, o YouTube, mas a igreja tem sido atendida desta forma. Amém. Vamos iniciar então o nosso bate-papo? Vamos embora. Vamos lá. Esse bate-papo ele é gravado, ele fica disponível nas outras plataformas também da igreja, né? Instagram, Facebook, YouTube, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão assistindo aí posteriormente, alguma das plataformas sociais da nossa igreja, né? Boa noite para você que está aqui acompanhando, né? Daqui a pouco a galera vai entrando aos poucos. Eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, né, ao senhor, pastor, por aceitar o convite. É um prazer enorme para mim, né? E também, com certeza, é um prazer para a Igreja Batista Central de Caxias estar recebendo o senhor, tá bom? Muito obrigado aí pelo aceite.
Eu fico feliz com o convite. Quero dizer que você foi, nesse período de pandemia, na era das lives, o primeiro que eu estou fazendo live junto. Eu recebi outros convites, mas não pude atender. E eu estou até devendo uma agora para um amigo meu que ele deve me cobrar. Eu acho que agora, no dia 20, eu vou participar de uma outra. Mas é um privilégio nosso estar aqui. E espero que a nossa conversa seja proveitosa. Com certeza vai ser. Para quem não conhece, meu convidado dessa noite é o pastor Glauber Cardoso. Ele é presidente da Ordem dos Pastores Batistas de Duque de Caxias, né? Ele foi meu professor no seminário, é professor de teologia, né? Ele é pós-graduado em Ciências da Religião, não é isso? Está fazendo agora a graduação na UERJ, né? Em Pedagogia, não é isso? Isso. Estou no terceiro período de Pedagogia e hoje eu me inscrevi numa especialização em Psicopedagogia. Muito bom. Vou iniciar já à distância aí uma pós-graduação. Show de bola. O tema da nossa live de hoje é Somos Todos Teólogos, né? Eu me inspirei nesse livro que eu gosto muito. Conhece, professor? Do Arces Pro? Não conheço. É uma introdução à teologia sistemática. Aí eu usei o nome que eu achei interessante aí para a live, né? Somos Todos Teólogos, porque a proposta é exatamente falar aí da importância da teologia aí para... A importância da teologia aí para o cristão, de forma geral, né? O Senhor iria iniciar, né? Antes da pandemia, estava com o projeto de iniciar lá na nossa igreja, né? Um curso de teologia, né? Básica para a igreja, não é isso? Então, ninguém melhor do que o Senhor para explicar aí a importância da teologia aí para a nossa comunidade de fé, né? Para a igreja local, né? Para o cristão de forma geral, né? E vamos começar essa live respondendo uma pergunta que muitas vezes, né, as pessoas não entendem, né? O que é teologia, afinal de contas? Como que o senhor falaria aí o que é teologia, explicaria o que é teologia? Então, eu vou começar aqui, pedir a sua licença para dizer o seguinte. Fica à vontade. Eu adorei o tema da nossa live, por quê? Porque, de fato, é o que eu acredito. Eu acredito que a teologia é uma ciência que, independente da estrutura intelectual robusta que a academia traz, a máxima dessa ciência se dá no fato de todos e qualquer pessoa cristã poder fazer teologia. E isso isso me encanta com a ciência teológica, porque isso, de algum jeito, reproduz o dinamismo que era muito comum na comunidade de fé no início dela. Quando você estuda você pega qualquer livro de história da teologia, você percebe que o nascimento da teologia ele se dá justamente nas questões vigentes, ou melhor, nas dúvidas, nas crises, nas perguntas da comunidade de fé. E era a partir daí que a teologia era produzida. E assim, quando a gente propõe a ideia de que somos todos teólogos, nós de algum jeito... Melhor, de algum jeito não, a gente de fato firma essa ideia de que o doutor da academia é teólogo tanto quanto a irmã que vende bolinho na cantina. Vou polemizar agora. Meu Deus! Os mestres de teologia que me perdoem. Mas a diferença é que o doutor, ele é dotado de vocabulário, de palavras, e ele aprendeu ali, quem sabe, um sistema aristotélico para compreender a ciência e entender os conceitos. Mas, no que tange a dinâmica teológica e a vida que a teologia tem no seio da igreja, a Dona Maria que vende bolinhos, ela sempre
ela vai produzir uma teologia tão saudável ou até mais. Meu Deus, eu vou apanhar. Ou até mais palatável, próxima do que a gente que está na academia. Então, pensar isso é de algum jeito seguir um conselho que eu recebi de um professor, que é reitor da Faculdade Unida do Espírito Santo, que ele vai dizer que nesse momento é o período de a gente produzir um enfraquecimento teológico. Não no que tange ao conteúdo, mas justamente nessa compreensão de uma teologia que acontece na comunidade de fé. Agora vamos lá. Você me perguntou o que é teologia, né? Cara, teologia, cientificamente falando, é o estudo das manifestações de Deus. A gente precisa desassociar essa ideia de que a teologia é um estudo de Deus propriamente dito. Teologia é uma produção nossa e é uma tentativa nossa de compreender as ações de Deus na história. E essas manifestações, que são muito presentes, a partir das estruturas, dos sistemas que a gente estabelece na teologia, vão sendo compreendidas e interpretadas a partir daí. Então, quando você me pergunta o que é teologia, eu estou entendendo que teologia é esse estudo, é essa ciência, que de algum jeito tenta interpretar e compreender as manifestações de Deus. Muito bom. E a segunda pergunta seria: qual é a importância, né, da teologia, de estudar teologia propriamente dita, né, para o cristão, né? Você, né, como eu falei inicialmente, você ia começar um curso de teologia, né, lá na igreja. E qual a importância, né, dos membros, independente se tem cargos de liderança, o cristão como um todo, né, tá estudando, né, de forma mais sistemática, de forma mais disciplinada, não só a escritura de forma direta, mas de forma indireta através de livros teológicos. Qual a importância desse estudo para o cristão de forma geral, para a fé dele, para a espiritualidade? A importância é das melhores possíveis, visto que a gente está falando de uma ciência que vai nos permitir um aprofundamento e um conhecimento maior do pano de fundo histórico do livro que é a nossa regra e fé. Então eu sempre defendi essa ideia de que a teologia, enquanto ciência, deveria ser universalizada. E eu digo universalizada para a gente entender que ela deveria ser descomplicada a ponto de que todos da comunidade de fé tivessem, de algum jeito, uma inclinação para querer estudar. Imagine, se todos da comunidade de fé se ocupassem minimamente para que fizesse um curso básico em teologia. E aí ali aprendessem as regras de interpretação, as estruturas históricas dos evangelhos, um pouco de história da igreja, entendesse um pouco desse complêndio sistemático, doutrinário, que a gente vem tratando na teologia sistemática. Esse cara ou essa mulher, ou esse adolescente, jovem, ele vai servir a comunidade com muito mais qualidade. Porque ele vai ter consciência. E
ainda que uma consciência mínima da história e de como interpretar o livro que ele chama de Palavra de Deus. Então isso vai dar uma consistência no discurso, na prática, ou seja, na prática, e consequentemente na espiritualidade. Então, o estudo teológico é extremamente importante para a comunidade de fé. E aí, para quem possa nos ouvir futuramente, quem já está com a gente aí, mas aí esse cara é professor de teologia, vai abrir um curso, aí o Tiago está fazendo essa pergunta para ele poder fazer o marketing. Não é isso. Não é marketing pessoal, nem para que você estude mesmo. Mas, de fato, é uma visão minha. De fato, enquanto líder, enquanto pastor, enquanto alguém que vive e está ali na prática da igreja, eu percebo claramente o quanto que falta a essa igreja o conhecimento da sua história. E aí, o que a gente geralmente faz? A gente atribui ao líder a responsabilidade de, além do cuidado pessoal diário, de produzir na vida dessa comunidade um acervo teológico que sustente eles aí em relação ao conhecimento e à percepção da fé e da estrutura do movimento cristão. Só que não é suficiente. Então, assim, eu penso que a estrutura das nossas EBDs, meu Deus, eu vou apanhar, iria tomar outro rumo, porque nós teríamos as pessoas formadas e qualificadas de uma forma direta com conceito teológico, e com isso as turmas, os alunos iriam receber uma gama de conhecimento tão firmado, tão pautado, e essa igreja seria, no que tange a sua ortodoxia, ou seja, a sua doutrina, tão consistente que ela iria resistir a qualquer tipo de doutrina. É essa realidade que me leva a dizer que o curso teológico ou o conhecimento teológico é extremamente importante para a vida cristã. Para mim encerrar aqui, um dos livros que eu mais amei de ler foi Ensinando para Transformar Vidas. E o autor desse livro questiona isso. Ele faz dois questionamentos. Ele diz, ele relembra um momento histórico em que, enquanto o pregador estava pregando, a comunidade de fé poderia, no meio da mensagem, levantar a mão e dizer assim: olha, eu não entendi esse tópico. E aí ele falou, se isso acontecesse hoje, nós não teríamos pregadores fracos. Ninguém ia para o púlpito de qualquer jeito. Ninguém ia para lá arrepiado. Entende? Isso aqui pode gerar outras coisas, mas aguenta só um minuto. E por fim, ele também diria o seguinte: por que no que tange aí o corpo docente da igreja cristã,
a gente acaba, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos voluntários, e amo a vida deles. Mas a gente acaba abrindo mão por essa ausência essa falta de estímulo, e deixa, não, o irmão consegue ler bem aí, entender razoavelmente, então ele está dando aula. Mas imagina se a gente tivesse esse corpo docente, formado, com o mínimo conhecimento teológico. É a proposta que o escritor faz. A gente estaria falando de uma igreja, no que tange a doutrina, equilibradíssima. É evidente, Tiago, que você pode me questionar, mas pastor, isso não ia gerar um certo exclusivismo? Para alguns, iria gerar, quem sabe, uma prática meio segregatória, porque aqueles que não tivessem a condição, o saber, não iriam poder dar aula nem pregar? Não sei. Possa ser que sim, Tiago. Mas pensando por outro lado, esses que de repente não têm ainda tal conhecimento poderiam ser estimulados a ter. E aí a gente tem na comunidade um nivelamento de saber. Eu estou aqui abusando da utopia, mas dizendo o que eu acredito. Muito bom, pastor, muito bom. Concordo plenamente com o senhor. E a utopia, ela serve para nos dar um norte, né? Às vezes, para um lugar que, né, se a gente não criar utopia, a gente não caminha, né? A gente precisa almejar aí o ideal para caminhar em busca dele, ainda que nunca chegue, né? Sim, a mesma ideia de ser santo como Jesus é santo, né? A gente sabe que nunca vai chegar a esse ponto, mas a gente caminha para se aproximar cada vez mais desse ideal, né? Também deixa de ser uma forma de utopia que nos move, né? Sim. Muito bom, pastor, muito bom mesmo. Eu quero aproveitar o gancho da sua pergunta, né, para falar assim, existem muitas pessoas talvez que estejam vendo essa live, né, e que já tentou, né, adentrar, né, nesse meio teológico, obter conhecimento teológico, mas ficou perdido, né? Porque existe muito material, às vezes a pessoa procura na internet e aí encontra de tudo, né? E às vezes começa a ler algum livro e tem dificuldade ali de entender. Qual é a sugestão que você daria para essa pessoa, esse cristão, né, que se despertou para a necessidade da teologia, para a vida cristã dele, né, seus relacionamentos horizontais e verticais? Qual é a dica que você daria para ele iniciar, dar esse primeiro passo aí para conseguir aí começar a adentrar e entender esse meio teológico? Olha, quando a gente descobre esse universo teológico, é comum que a gente queira beber tudo ao mesmo tempo. E saber, querer de algum jeito ler de tudo. Eu acredito que... eu vou citar um exemplo aqui do nosso discipulado. A gente normalmente, quando começa a discipular alguém, diz assim, olha, o cara quer ler Gênesis, Levítico, Apocalipse, aí você diz, não, olha, começa com João, lê as cartas de João, né? Vai lá no Jesus, depois você vai lá no Levítico, no sacrifício, na guerra, mas começa aqui no amor, vem no amor. Então, assim, o que eu acredito, mas é um conselho que eu vou dar, porque você me pediu, mas normalmente o aluno iniciante, ele vive naquele frição, né? Então, assim, eu acredito que ele tem que começar devagar, tentando minimamente compreender, apreender e conceituar todo aquele universo novo que tá se colocando para ele. Então, inicialmente ainda não é o momento das grandes questões. Também a desconstrução ela tem que acontecer de forma gradual.
Às vezes, dependendo da intenção pela qual se vai estudar teologia, Rubem Alves costuma dizer que toda pesquisa, que não existe pesquisa científica neutra, né? Ou ela é fruto de ódio ou fruto de amor. Ele costumava dizer, não costuma, porque já morreu. Então, assim, às vezes a gente vai estudar teologia porque aquela igreja o cara não sabe nada, o meu pastor não entende muito. Então, dependendo da motivação, o cara pode querer ir para lá e mergulhar naquilo que ele quer responder em relação aos anseios que levou ele ali. Certamente esse cara vai aprender a enxergar com um único olho. Ele vai ser um teólogo deficiente. Agora, se ele está ali motivado para o crescimento, o melhor conselho é ele ir devagar, aprendendo ponto a ponto, compreendendo prioritariamente as estruturas históricas, antes de ele querer desconcertar, desconstruir, mexer, ele precisa entender as bases. O que foi dito? Por que se creu até aqui desse jeito? Qual é o fundamento histórico que está em volta dessa doutrina? Entendeu? Por que a igreja desenvolveu essa prática se o texto bíblico diz isso? Bem, antes de desmontar a prática, faz o caminho. Eu costumo dizer isso. O grande problema desses que às vezes não vão até o fim, Thiago, é porque eles não querem fazer o caminho. Eles querem percorrer o caminho em pouco tempo. Ou às vezes eles estão ali para responder um único anseio ou uma única questão. E aí eles acabam se perdendo nisso, entendeu? Então, um conselho aí é ir paulatinamente, tentando entender as coisas do início, para então propor. Você vê, a gente vê caso, né? O cara está no seminário há 2 meses e ele já está propondo uma nova teologia, né? Uma nova perspectiva. Aí você pensa, pô, o cara nunca leu Millard Erickson na vida. Ele ainda não conseguiu, né? Ficar ali meia hora lendo Bancroft, ou ele não leu Gruden, nem Langston, que é um dos mais antigos, ele ainda não pegou para ler. Né? Ele não consegue minimamente estruturar as doutrinas, mas ele já, de repente, já está ali na ansiedade de querer mudar, eu quero mudar tudo. O segredo é segurar a onda. Muito bom, muito bom. O senhor citou aí Millard Erickson, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso pela Charles Spurgeon, né, online, de introdução à sistemática, baseado no livro da sistemática de Millard Erickson, né? E ele divide a teologia, né, em quatro partes, né? Ele chama de sistemática, bíblica, histórica e filosófica. Eu sei que não é como posso dizer, todo mundo divide dessa forma. Eu fiz uma vez, a Fiel teve a oportunidade de vir aqui em Caxias e fez um curso de teologia bíblica. Professor muito bom, pastor Paulo Vale, eu fiz também um curso com eles, né? E quando eles foram dividir a teologia, eles dividiram já de outra forma. Em 4 partes também, mas foi já de outra forma. Eu não sei se o senhor divide a teologia dessas 4 formas, né? Sistemática, bíblica, histórica e filosófica. Mas eu queria que você falasse um pouco assim, da divisão da teologia, as áreas da teologia que a pessoa pode estudar e tudo mais, qual a diferença de uma área para outra, né? Porque acaba que a gente acaba não tendo como se especializar em todas as áreas, né? Eu tenho a impressão que você gosta mais da bíblica, né? Teologia bíblica, tá? Engraçado que eu dou aula em alguns lugares de teologia sistemática, mas normalmente eu começo fazendo críticas à sistemática. Não é crítica, eu acho a teologia sistemática muito, muito boa. A questão para mim não e eu daqui a pouco falo sobre isso.
Mas vamos lá. Bem, eu também vejo desse jeito, eu acrescentaria aí a teologia hoje, que é uma modalidade nova, que eles chamam de teologia prática, que é justamente essa teologia que se relaciona com a prática da comunidade de fé e que se constrói a partir dali. A teologia histórica é uma teologia que vai tratar dos períodos, né, da construção da teologia. Por exemplo, quando você pega a coleção lá da editora Paulas, né, da Patrística, eu esqueci o nome do autor. Tá, a gente vai lembrar depois. E aí a gente pensa, a patrística é o primeiro período teológico. Aí depois você pega lá, vamos lá, Reforma. É um outro marco histórico de produção teológica. Então, quando você pensa em teologia histórica, você está pensando numa teologia que está estudando esses momentos em que a teologia cristã está sendo construída. A gente tem a teologia bíblica, e que vai se pautar nos textos bíblicos, e o interessante, que no período aí que a gente chama de mais valorização à ideia da razão, aí eu vou citar um liberal aqui, mas não conta para ninguém não, que é o Rudolf Bultmann. A teologia bíblica nesse período ela vai ser muito bem usada por conta justamente da utilização do método de interpretação histórico-crítico, que dava uma explicação mais racional dentro da ideia deles, né, para aquele momento, para aquela estrutura. Então, assim, teologia bíblica a gente vai tratar isso em cima dos textos bíblicos, e aí a gente tem a teologia do Novo Testamento e a teologia do Antigo Testamento, que estão ali acopladas nessa estrutura. Você falou, tá, aí a gente tem a teologia filosófica. Engraçado que quando você olha para o gênesis teológico da igreja cristã, você vê aquela discussão ali entre vê Justino e Orígenes, se eu não me engano. Justino está querendo trazer a filosofia e Orígenes não, a gente não precisa da estrutura filosófica. Não quer filosofia aqui, isso vai dar dor de cabeça, vai dar problema. Então, quando a gente está falando de teologia filosófica, a gente está falando dessa área que, de algum jeito, tenta correlacionar os ensinamentos e as estruturas teológicas com os pontos filosóficos. E isso tem um porquê na história. Porque a própria filosofia, em algum momento, e principalmente naquele período de liberdade, do livre pensar, né, vai dizer que o cristianismo é uma coxa de retalho, de superstição e fragmentos teológicos. Minto, fragmentos filosóficos. E aí, com a ascensão e com a conversão de Agostinho de Hipona, com a produção de Agostinho de Hipona, de Tomás de Aquino, o que há é uma produção teológica com cunho filosófico. Então, assim, essas são as áreas da teologia, né? A mais conhecida é a sistemática, que sistematiza a doutrina, ou as doutrinas, seguindo ali, quem sabe, uma estrutura aristotélica. Lembra de Aristóteles? Dividindo as ciências ali em cada canto, né? Então, a sistemática acaba sendo a mais famosa, porque, de algum jeito, ela facilita a compreensão, a prática,
a relação com a doutrina e a própria propagação da doutrina, né? Ela vai estudar desde a pessoa de Deus aos últimos acontecimentos ali de uma forma bem equilibrada. Então, o meu único problema com a sistemática é porque eu vejo que às vezes nós teólogos olhamos a palavra sistemática e confundimos com engessamento. Essa é a questão. O teólogo sistemático, ele está sistematizando a doutrina. Mas ele não está engessando ela. Essa é a realidade. E assim, eu volto a um ponto. No período inicial, a teologia nascente tinha como característica uma coisinha que nós chamamos de dogma dinâmico. É paradoxal usar dogma e dinamismo no mesmo lugar. Porque dogma a gente está falando de um costume, de uma regra. Dinâmico a gente está falando de algo que está... Só que o seguinte, quando eu vejo esse dinamismo, eu não estou vendo uma fragilidade na crença dessa comunidade. Não, o credo está presente desde o início. O que aquela comunidade cria está ali, claro, estabelecido. Agora, a diferença é que essa comunidade tinha liberdade de visitar esses crédulos constantemente, a fim de enriquecer e compreendê-los ainda mais. Aqui está o dinamismo. É evidente que esse dinamismo ele precisa desaparecer depois que a cristandade aceita o pedido de casamento de Constantino. Porque na ideia política de Constantino, de uma religião dominante e forte, não pode se ter uma teologia dinâmica. Tem que se ter uma teologia dogmática, que não sofre alteração e muito menos questionamento. Essa é a minha única ressalva com a teologia sistemática. Não é com a teologia sistemática. Aí, ó, virou terapia isso aqui, eu me curei. Na verdade, é com os teólogos sistemáticos. Ou com aqueles que leem teologia sistemática. Mas aí, segue aí. Não, eu gosto muito da teologia sistemática, você sabe, né? Mas eu também concordo gosto. com o senhor. Mas eu concordo com o senhor. Eu acho que tem muito a ver também com o lema da reforma protestante, na verdade, a ideia do dinamismo, né? Que ele fala assim, ó, a igreja reformada sempre se reformando, né? A gente entende que nós somos, ainda que quando nós nos convertemos, né? A gente passa aí pelo processo da santificação, né? A gente passa a se santificar, né? Cada vez mais, né? Mas a grande realidade é que existe a doutrina do pecado remanescente, né? Que ainda que nós estejamos em processo de santificação, ainda há o pecado em nós, né? Que nos cega, né? E que a gente entende que a gente precisa crescer a cada dia mais, né? Enfim, por isso que eu entendo, né, que o lema da reforma seja muito verdade, né, principalmente no que você está falando, na dinâmica da sistemática, né? A gente entende a doutrina, mas entende que a gente está aprendendo a cada dia, né? Tanto olhando para a história quanto com a igreja local, né? Com os teólogos contemporâneos também, enfim, né? Estudando e aprendendo a cada dia mais sobre quem Deus é, né? É muito bom, muito bom. A Bíblia é infinita, né? A gente nunca vai se esgotar, né, o conhecimento acerca dela, né? Então, enfim. Concordo plenamente. Mas aí não sei se você vai concordar comigo, aí pode ficar à vontade para discordar, tá? Eu acho que um bom caminho para se iniciar é pela teologia sistemática, para quem está entrando, porque você, né, acaba conhecendo de tudo um pouco, né? E você acaba conseguindo ali criar ali uma cosmovisão cristã mais ou menos para você conseguir entender as outras. Eu acho que ela é mais simples para começar. Obviamente, a sistemática, como eu disse, o mínimo conhecimento da teologia sistemática ajuda e muito.
E muito. E muito. Aqui mesmo, perto da nossa igreja, nós tivemos um colega que pastoreava uma outra igreja batista, que no culto de doutrina, ele ficou ali um bom tempo estudando com a igreja teologia sistemática, desde a doutrina de Deus à escatologia. É claro que assim, uma hora de culto, né? Mas de qualquer jeito ele deu à igreja a possibilidade, o caminho, né? Por que você não está errado? Porque a sistemática é justamente essa amarração que a gente precisa ter no início. A gente precisa saber minimamente quem é Deus, quem é Jesus. Isso, eu estou falando de papéis na história. Quem é o Espírito Santo, né? Como é que é essa questão da igreja, essa ideia a doutrina do pecado, a soteriologia em si e a história da salvação. Então, quando a gente consegue entender isso minimamente, fica mais fácil para a gente continuar o caminho. Eu concordo. Muito bom. Você já começou aí, mas de repente acho que a gente fica nessa linha que você começou a falar agora, né? Que assim, muitas pessoas estão escutando aqui, de repente está falando de teologia sistemática, a pessoa não sabe o que é teologia sistemática. Você falou, né, que é a ideia da gente sistematizar, né, organizar, vamos dizer assim, né, as temáticas da Bíblia, né, as doutrinas, né? Eu queria que o senhor pudesse falar aí das áreas da teologia sistemática, né, soteriologia que o senhor falou, né? Escatologia. Então, a sistemática tem doutrina de Deus, que estuda a pessoa de Deus, aí na sua estrutura como Criador. Tem a Cristologia, que estuda Cristo, desde da sua humanidade, a sua deidade ou divindade. A gente tem a pneumatologia, que se especializa ali em tratar sobre o espírito. Angelologia, que trabalha a existência dos anjos e o seu ministério. A gente tem também a ramatologia, que é a doutrina do pecado. A gente tem a soteriologia, que estuda a salvação. A eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E tem escatologia. Acredito que essas são as áreas principais, né? E a escatologia vai tratar sobre a doutrina das últimas coisas. Ou seja, o que a gente está vendo aí, nesse processo sistemático, é uma tentativa de tratar da origem ao fim de tudo, entendeu? Muito bom. Eu não sei se você já passou por essa situação, né? Eu até ano passado eu era líder dos jovens aqui da igreja. Esse ano que eu pedi para me afastar do cargo, porque eu ia me envolver em alguns projetos acadêmicos e ia ficar com dificuldade de estar trabalhando com jovens, né? Mas até ano passado eu era líder dos jovens e eu me deparei algumas vezes, né, com alguns jovens que começavam a pesquisar na internet e tudo mais, aparecia com um monte de pergunta, né? Até questionando aí a própria doutrina da denominação que ele pertencia, né? Você já viveu esse tipo de experiência, né? E a minha percepção, né, que muitas vezes o jovem, né, se encanta com o universo da teologia, conhece na internet aí um debate aí de soteriologia, calvinismo versus amilenialismo, que se depara com alguma coisa desse sentido, né? Aí se encanta, começa a pesquisar na internet, né, um monte de coisa. Só que a internet tem de tudo que você possa imaginar, né? De todas as denominações, aí vai no romanismo, vai no adventismo, vai no presbiterianismo, o cara lê de tudo, né? Por quê? Porque vai até na Testemunho de Jeová, na doutrina. O cara bota pesquisa na internet e lê de tudo, né? Então acaba o cara ficando confuso, né? E acaba ficando com mais dúvida do que acrescentando a fé dele. Não sei se você já passou por esse tipo de situação. E a minha percepção é que os cristãos, né? Você quer estudar teologia, né? O ideal é antes de você, eu acho fundamental, né? Eu acho fundamental essa polaridade, né, essa discussão, né? Inclusive a gente fala muito disso no seminário, né, de ver visões diferentes, né? Eu acho isso fundamental para a gente aprender, mas eu acho que antes de você, né, se envolver com uma pluralidade, é fundamental você conhecer
a fé de forma fundamentada que você pertence, a denominação que você pertence, né? O que os batistas acreditam? O que nós acreditamos? Muitas vezes nós somos batistas não sabem nem o que a denominação batista acredita, né? Então, eu tenho essa percepção, não sei se o senhor concorda, pode ficar à vontade, né? Que a pessoa tem que primeiro conhecer ali a fundo ali a denominação que você pertence, para depois discutir com a pluralidade que o meio teológico como um todo, a internet propõe, né? Primeiro, quer falar se você concorda com isso, se discorda, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu vejo que você está tratando, o que você está falando de uma situação que a gente até tratou aqui atrás. É a mesma questão, o que a gente disse em relação ao curso teológico. Quando se trata de teologia, você tem que partir de algum lugar. Eu estou lendo aqui no comentário, esse meu amigo aí, Léo Maltrapilho, ele falou que quando era menino ele era calvinista. Aí ele cresceu. Eu vou citar um exemplo dele para dizer o seguinte, é um amigo, Léo, ó, beijo, Léo, te amo. Beijo, Léo, você é uma bênção. Eu vou citar o exemplo do Léo para dizer o seguinte, não tem como você, eu partir do zero, para conhecer tudo. Essa é a questão. Então, assim, obviamente que você precisa ter uma base, né? Ter um conhecimento, tanto no que tange a teologia. Você era o quê? Eu era reformado, agora eu sou teólogo reflexivo, ou sou liberal, ou eu sou teólogo da teologia da libertação. Mas como você começou? Não, eu comecei na teologia ortodoxa. Tá, então tem isso. Nessa questão denominacional, a mesma coisa. Eu vou conhecer todas as outras, o que pensa as outras denominações, ok. Mas eu preciso saber do que a minha acredita. Eu preciso entender o que crê, né? Aí eu vou lembrar daquelas revistas que eu estudei ainda na classe de catecúmenos. Tem uns 20 anos isso. Que era, isso voltou há pouco tempo agora, em que crê os batistas. Né? Então, assim, a gente precisa saber, cara, evidente. Você conhecer a nossa história, precisa ter... Não, nós cremos assim, porém, existe aquela e aquela possibilidade. Tanto no campo denominacional quanto no campo teológico, a gente precisa levar um pouco a discussão, sair desse conceito de certo e errado. Entende? E tentar ir para o campo da ciência mesmo, do conhecimento, do aprendizado, do sentimento apologético ou não, em detrimento daquilo que você está lendo, do confronto. O problema é que a gente vive o tempo todo nessa polarização. Ou está certo ou está errado. Eu vou estudar, por exemplo, a doutrina calvinista, mas eu sou arminiano, então eu já estou estudando dizendo que aquilo ali está errado, não sei o quê. Eu não produzi nem massa crítica suficiente. Eu não consegui compreender minimamente o que pensou Calvino sobre o assunto. E eu já estou dizendo que aquilo ali está tudo ruim. Obviamente eu estou falando isso por causa da visão que eu já tenho. Mas quando eu elevo um pouco essa discussão e sai dessa coisa só do certo e errado, aquilo passa a ser um caminho para conhecimento. Que eu posso não considerar. Que eu posso não fazer daquilo uma possibilidade de prática. Mas é uma possibilidade. Então, assim, é um caminho equilibrado para se dar com isso, entendeu? Muito bom. Então, assim, dentro do que a gente falou aqui agora, né, eu queria que o senhor desse alguma sugestão, porque, assim, creio que a pessoa quer começar a adentrar nesse meio teológico, o caminho aí inicial, né, é conhecendo bem a sua doutrina, conhecendo bem aí a sua denominação, né, o credo, né, da sua denominação, né, da sua igreja, né,
Só que muitas vezes, né, esse, claro, é um caminho que precisa ser trabalhado juntamente com a liderança da sua igreja, né? É fundamental a gente estar junto com a sua igreja, né, com a liderança ali, né, tendo aquele acompanhamento, né, tirando dúvidas, enfim, né? Mas muitas vezes, né, a pessoa quer procurar um material, um livro sobre o assunto, né? Eu queria que o senhor desse alguma sugestão aí de livros sobre a denominação batista, algum material sobre a denominação batista que a pessoa pode encontrar para estudar. O senhor tem alguma sugestão para dar? Eu quero aprender mais sobre os batistas. O que eu posso ler? O que eu posso estudar? Mas depende do que se quer aprender sobre história dos batistas, por exemplo. Tem um livro muito antigo que é o Rastro de Sangue, se eu não me engano, esse é o nome. Mas tem um outro livro que eu esqueci o nome dele agora, que também trata da história dos batistas, depois até passo para você, são os principais, que ajudam bastante. Eu acredito que a nossa declaração doutrinária ajuda muito e ela está acessível aí. Você entra no site da nossa convenção, está lá, a nossa convenção doutrinária. Eu acredito que a gente deveria se debruçar, pensando aí nessa questão de Batista, mais sobre isso, para compreender, entender, né, o que a gente pensa acerca desse ou daquele assunto. Porque o que mais a gente tem... Eu não quero propor engessamento aqui, mas às vezes a falta desse conhecimento, né? A gente não sabe de fato o que a gente crê, qual é a perspectiva dos batistas acerca desse ou daquele assunto. Bem, eu acredito que quanto à declaração doutrinária, em relação à história, eu acho que o Rastro de Sangue ajuda muito. E eu estou tentando lembrar, rapaz, o outro livro que também a gente até usou para... Eu até usei há pouco tempo, mas eu não estou me recordando o nome agora. Especificamente é isso. E os teólogos sistemáticos muito usados pelos batistas durante muitos anos. Tem Langston, que eu, com todo o amor que eu tenho a Langston, acho que é legalzinho. Mas um teólogo que os batistas usam muito, sistemático, além do Millard Erickson, tem o Gruden, cara. N. Gruden é muito bom, eu gosto muito do Gruden. Como sistemática, e é uma sistemática que ajuda muito aí. E está muito de acordo com a nossa maneira de pensar ali, de refletir sobre igreja, sobre o que a gente acredita, crê. Muito bom. Já estamos chegando ao fim, falta 5 minutos para fechar a live, né? Aí eu queria que você... Caraca, eu pensei que você ia falar sobre a música. Pois é, não vai dar tempo. Quer falar rapidinho? Até 1 minuto não vai dar tempo de falar, não. Deixa para uma próxima, futuro. Você falou do Gruden, eu li há pouco tempo esse livro aqui, ó. Conhece? Base da Fé Cristã, é do Gruden. Base da Fé Cristã, do Gruden. Ele é o resumo da teologia sistemática, né? Aí, de repente, porque a teologia sistemática é 2.000 páginas do Gruden, né? E não sei se no prefácio ele fala assim que é uma obra curta, que não devo falar tudo. Quando eu comecei a ler, eu ri muito. O Tiago, ele já coloca assim, uma teologia sistemática e exaustiva. Então você já sabe que... Vai ficar exausto. Agora, eu tive um amigo na faculdade, estudou comigo, é meu amigo até hoje, o pastor Sérgio. Ele leu, cara, a sistemática do Gruden inteira. Eu bati palma para ele, eu falei, cara... Porque assim, a gente que está no universo acadêmico sabe que existem livros que é para se ler e livros que a gente usa para pesquisa, né? Então, mas existem aqueles que são acima da normalidade, são divinos na essência, que leem absolutamente tudo. Então,
aqueles que são os acima da média vão ler o Grudem todo. Outros vão pesquisar, né? Mas nós estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação. Vou dar a oportunidade aí para o senhor fazer as considerações finais, se quiser fazer alguma indicação, algum merchan aí, fica à vontade. E no final faz uma oração aí, pedindo a Deus por essa situação que está vivendo e pela Igreja Batista do Duque de Caxias. Uhum. Olha, eu fico muito grato, Thiago, de ter batido esse bate-papo aqui com você. Obrigado pelo convite, espero ter atendido aí a expectativa. Eu até concordo que eu vou mandar depois desse livro aí, que eu vou lembrar para você, e você põe aí na página da igreja. Mas acredito, um bate-papo muito bom. A gente teve a oportunidade de repente, desmistificar um pouquinho a ideia da teologia, né? Essa coisa de uma teologia muito distante, trazer isso mais para perto da comunidade de fé. E é isso, sempre que você precisar, estou aí para a gente trocar uma ideia. Se você quiser, inclusive, voltar para falar daquelas perguntas, por que aquela da teologia estruturada mais no que se canta, do que se lê, a gente bate um papo só sobre isso. Eu fico feliz aí. Show de bola. Faz uma oração final aí, para encerrar. Senhor, obrigado por esse momento, pela vida do Thiago, pela vida da Igreja Batista Central, do Duque de Caxias, pelos amigos que acompanharam e os que vão acompanhar. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida nesse tempo, nos ajudar, Senhor, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo uma confusão política e jurídica mediante uma pandemia, Senhor. Pai, eu sei que esses homens só pensam em dinheiro, mas que a Tua justiça os visite a fim de que nós, que estamos aqui sujeitos aos seus governos, não possamos sofrer mais ainda. Por favor, Senhor, cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor. Quem quiser, vai ficar disponível a live aqui no Instagram e também nas outras mídias sociais da Igreja Batista Central em Duque de Caxias, lá no YouTube, você se inscreve lá. Também você vai ter acesso a esse vídeo e outros que a gente tem produzido aí durante esse período, tá? Obrigado mais uma vez a você, pastor. Obrigado a todos que participaram. E até a próxima. Vou convidar mais uma vez, com certeza. Pode convidar que eu tô aí. Valeu, pastor. Tudo de bom, tá? Tchau, tchau.